Testemunhos para a Igreja, volume 2, capítulo 70. Reuniões de testemunhos e oração. Recebi há pouco de um irmão a quem tenho em alta estima uma carta em que me perguntava como devem ser dirigidas as reuniões. Desejava saber se diversas orações devem ser oferecidas sucessivamente e, após pequena pausa, várias outras orações. Pela luz que tenho recebido sobre o assunto, sou de opinião que Deus não requer que, ao nos reunirmos para adorá-lo, façamos disto um período enfadonho e cansativo ao ficarmos muito tempo ajoelhados ouvindo uma série de compridas orações. Pessoas fracas não podem suportar essa sobrecarga sem ficarem extremamente fatigadas e exaustas. O corpo fica cansado por permanecer inclinado durante tanto tempo e, pior ainda, a mente se torna fatigada em virtude dessas prolongadas orações, deixando de receber o refrigério espiritual, fazendo com que essas reuniões resultem em grande prejuízo. Eles se tornaram fatigados mental e fisicamente e não receberam poder espiritual. As reuniões de testemunhos e oração não devem causar tédio. Sendo possível, todos devem comparecer à hora marcada, e se houver retardatários que se atrasem um quarto de hora ou mais, cumpre não esperar por eles. Se houver apenas 2 pessoas presentes, elas podem reivindicar a promessa. As reuniões devem, sendo possível, ser iniciadas na hora marcada, quer estejam presentes poucos ou muitos. O formalismo e o constrangimento devem ser postos de lado, devendo todos estar prontos para o dever. Em condições normais, as orações não devem se prolongar por mais de 10 minutos. Depois de mudar a posição e de cantar ou ser feita uma exortação quebrando a monotonia, então aqueles que desejarem podem orar. Todos devem considerar um dever cristão ser breves na oração. Digam ao Senhor exatamente o que querem, sem rodeios. Na oração particular, cada qual tem o direito de orar o tempo que lhe aprouver e de ser minucioso tanto quanto deseja. Poderá então orar pelos amigos e parentes. É a câmara, o lugar onde podemos estender-nos sobre as nossas dificuldades, provações e tentações pessoais. Uma reunião regular de adoração a Deus não é lugar de expor os assuntos particulares do coração. Qual o objetivo de reunir-se? Porventura seria dar informação a Deus em oração ou instruí-lo contando tudo o que sabemos? Reunimos-nos para mutuamente nos edificarmos com o intercâmbio de ideias e sentimentos, para adquirirmos poder, luz e ânimo, ao nos familiarizarmos com as esperanças e desejos uns dos outros, e ao orarmos com fé, sinceridade e fervor, receberemos refrigério e vigor da fonte de poder. Essas reuniões devem, pois, ser ocasiões sumamente preciosas e tornar-se atraentes a todos os que apreciem as coisas religiosas. Temo que haja alguns que não levam suas dificuldades a Deus em orações particulares, reservando-as para as reuniões de oração e ali querem compensar suas orações de vários dias. Esses podem ser considerados destruidores das reuniões de testemunhos e oração. Eles não emitem luz e a ninguém edificam. Suas orações frias e formais e longos testemunhos refletindo sua apostasia projetam sombras. Todos se sentem aliviados quando finalmente se calam, e é quase impossível dissipar as trevas e frieza que suas orações e testemunhos trouxeram à reunião. Segundo a luz que me foi dada, nossas reuniões devem ser espirituais e sociais e não muito demoradas. O retraimento, o orgulho, a vaidade, o temor de homens devem ficar de fora. Pequenas diferenças e preconceitos não devem ser ali introduzidos. Como numa família unida, simplicidade, mansidão, confiança e amor devem existir no coração dos irmãos e irmãs que se reúnem para reanimar-se e fortalecer-se ao partilharem seu conhecimento. Vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14, diz o Divino Mestre. Nem todos têm em sua vida religiosa as mesmas experiências. A despeito de tais diferenças, eles se reúnem e, em espírito de simplicidade e humildade, compartilham suas experiências. Todos os que trilham o caminho do progresso cristão devem e hão de ter experiências vivificantes que ofereçam novidade e interesse. Uma experiência vivificante compreende tentações, provações e lutas cotidianas, como também esforços decisivos, vitórias, paz e alegria através de Jesus.
A simples narração dessas experiências proporciona luz, força e conhecimento que ajudarão outros a progredir na vida espiritual. A adoração a Deus deve ser interessante e instrutiva para os que têm amor às coisas divinas e sagradas. Jesus, o Divino Mestre, não viveu afastado dos filhos dos homens. Para poder beneficiá-los, baixou do céu à terra onde eles estavam, para que a pureza e santidade de sua vida se refletissem sobre a senda de todos, iluminando-lhes o caminho para o céu. O Redentor do mundo procurou tornar suas lições claras e simples, para que todos as compreendessem. Geralmente preferia o ar livre para suas palestras. Não havia casa que comportasse a multidão que o seguia, mas tinha especiais motivos para ir às campinas e praias a fim de ministrar-lhes suas lições e ensinos. Tinha ali uma vista majestosa da paisagem e utilizava cenas e objetos com os quais as pessoas de vida humilde estavam familiarizadas para ilustrar-lhes as verdades importantes que lhes tinha a ensinar. Aos seus ensinos costumava associar as obras de Deus na natureza. Os pássaros que despreocupados entoavam seus cânticos, as flores dos vales resplandecendo em suas belas cores, os lírios descansando em sua pureza no seio dos lagos, as árvores majestosas, as terras cultivadas, as ondeantes searas, o solo estéril, as árvores improdutivas, as eternas montanhas, as impetuosas correntes, o sol poente tingindo e dourando o horizonte. Tudo isso ele empregava para impressionar seus ouvintes acerca das verdades eternas. Harmonizava as obras dos dedos de Deus no céu e na terra com as palavras de vida que se despropunha imprimir na mente para que, pela contemplação de suas maravilhosas obras na natureza, suas lições lhes fossem continuamente lembradas. Em todos os seus esforços, Cristo procurou tornar interessantes os seus ensinos. Sabia que a multidão cansada e faminta não podia receber benefício espiritual e não se esqueceu de suas necessidades materiais. Em certa ocasião, realizou um milagre para alimentar 5.000 pessoas que haviam se reunido para ouvir de seus lábios as palavras de vida. Quando anunciava a preciosa verdade aos seus ouvintes, Jesus observava as coisas que o rodeavam. A paisagem geralmente atraía a vista de todos e despertava a admiração nos que eram amantes do belo. Ele podia exaltar a sabedoria de Deus nas obras da criação e associar seus sagrados ensinos, conduzindo a mente dos ouvintes através da natureza para o autor da natureza. Deste modo, as paisagens, árvores, pássaros, flores do vale, colinas, lagos e o céu radiante eram associados na mente dos ouvintes com verdades solenes que se tornariam lembranças sagradas ao serem reconsideradas depois de sua ascensão aos céus. Quando Cristo ensinava ao povo, não empregava o tempo em orar. Não o sujeitava como os fariseus a longas e tediosas cerimônias e orações. Aos seus discípulos ensinou como deviam orar. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Mateus 5, de 5-9. Cristo deu a entender a seus discípulos que suas orações deviam ser breves, exprimindo exatamente o que desejavam e nada mais. Sugeriu-lhes a extensão e substância das orações, que resumiam seus desejos de bênçãos temporais e espirituais, bem como a gratidão manifestada por elas. Quão compreensiva é essa oração modelo! Abrange as necessidades reais de todos. 1 ou 2 minutos é tempo suficiente para qualquer oração habitual. Haverá casos em que a oração é expressa de modo especial pelo Espírito de Deus, quando a súplica é feita no Espírito. O coração ardente anseia e suspira por Deus, o Espírito luta como Jacó, e não se satisfaz enquanto não vir uma manifestação especial do poder de Deus. Isso é o que Deus deseja.
Muitos, entretanto, fazem orações secas em forma de sermão. Eles oram aos homens e não a Deus. Se estivessem orando a Deus e realmente compreendessem o que estavam fazendo, assustar-se-iam de sua audácia, pois estão dirigindo ao Senhor um discurso em forma de oração, como se o Criador do universo necessitasse de informações especiais a respeito do que se passa no mundo. Tais orações são como o metal que soa ou como o sino que tine. 1 Coríntios 13, 1. Não são tidas em conta alguma no céu. Os anjos de Deus e também os mortais que são obrigados a escutá-las aborrecem-se delas. Jesus foi encontrado muitas vezes orando. Retirava-se para os bosques solitários ou para as montanhas, a fim de ali elevar suas súplicas ao Pai. Terminados os trabalhos e cuidados do dia, enquanto os cansados buscavam repouso, Jesus dedicava tempo à oração. Não queremos desencorajar a oração, pois entre nós se ora e vigia muito pouco, e poucas orações são feitas com entendimento. Orações fervorosas e eficazes poderão ser feitas a todo tempo e jamais fatigarão alguém. Essas orações atraem e reanimam a todos os que tomam interesse na devoção. A oração particular é negligenciada, e essa é a razão por que muitos apresentam orações longas, tediosas, que refletem apostasia quando se reúnem para adorar a Deus. Querem, com suas orações, satisfazer os deveres negligenciados da semana inteira e oram demoradamente, esperando reparar assim a sua falta e acalmar a consciência que os acusa. Esperam pela oração conquistar o favor de Deus. Frequentemente, porém, essas orações têm por consequência reduzir outros a seu baixo nível de trevas espirituais. Se os cristãos atendessem mais aos ensinos de Cristo quanto ao dever de orar e vigiar, o seu culto a Deus havia de provar-se mais racional.